Nós vamos agora, nesse capítulo 24, falar a respeito que Jesus prevê a destruição de Jerusalém e a sua segunda vinda. Esse capítulo é muito especial, porque ele está tratando de assuntos que vão acontecer, alguns deles já estão acontecendo, e ele prepara os seus discípulos para a sua vinda. Então, esse capítulo é muito especial. Nós vamos meditar nele hoje. Meu Deus, que esse capítulo 24 nos coloque temor para com a tua vinda e que nos faça nos preparar para que não sejamos pegos de surpresa. Por isso, meu Pai, abre o entendimento de todos, em nome de Jesus. Amém. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então, naqueles dias, Herodes, ele havia reconstruído o templo, aumentado, feito grandes construções em Israel. Então, o templo realmente havia ficado muito bonito, a reconstrução do segundo templo. Mas já havia também uma profecia lá em Isaías, dizendo que este segundo templo também seria destruído, E Jesus nada mais e nada menos que ele refalou o que já estava escrito em Isaías, e o que ele já sabia que iria acontecer. Aquele templo, aquela coisa toda iria ser destruída, Mas no 3 ele diz assim: e estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Então, havia na cabeça dos discípulos agora uma preocupação, Primeiro com o templo, Quando é que aquilo ali iria acontecer? E depois ele falou sobre a sua vinda, o seu retorno. Então, quando isso vai acontecer? Essa foi e tem que ser a maior esperança do cristão. É a volta, o retorno do seu Senhor, aquele que ele tanto aguarda, aquele a quem ele se preserva, ele se guarda, como uma mulher virgem que aguarda o dia do seu noivado, do seu casamento com o noivo. Assim tem que ser a igreja do Senhor Jesus, aguardando a vinda do seu Senhor. No versículo 4, Jesus começa dizendo: e Jesus respondendo disse-lhe: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Então, se ele falou que para que nós tenhamos cautela, é porque com certeza muitos virão tentando enganar, tentando desviar o seu foco da verdadeira importância, do que é mais importante, que é a volta do Senhor Jesus. No 5 ele diz: porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Bem, você deve entender isso aqui muito bem, hoje, muito mais do que ontem. Você veja que muitos vão vir aqui para querer enganar, E nós temos visto isso. Pessoas que fazem, por exemplo, muitas coisas erradas, aí a Igreja Universal afasta o pastor, afasta o bispo, porque ele não está em condições de pregar o evangelho, uma vez que ele cometeu o erro. Então, passado um tempo, você vê esse mesmo pastor, esse mesmo bispo, mantendo o título, que ele recebeu na Igreja Universal, mas ele abrindo uma porta, uma igreja, e ali ele começa a fazer um trabalho que ele aprendeu mecanicamente, não pelo Espírito. Então, cuidado com o engano. E ele está falando aqui sobre guerras e rumores de guerras. Por exemplo, essa questão da pandemia, ela vem gerando exatamente isso. Ela vem gerando conflitos, ela vem gerando revolta na população que sai às ruas, invade lugares, enfim.
Nós somos uma geração que temos visto acontecer exatamente isso. Em pleno esse século, em pleno ano de 2020, 2021, nós estamos presenciando sinais como este. No 7 ele diz: portanto, se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Bom, isso aqui eu nem preciso falar para você. O que a epidemia de hoje está gerando? Né? O fechamento de muitas lojas, empresas, muitas empresas estão falindo, outras estão entrando em insolvência, outras estão ficando completamente endividadas, há pessoas passando fome, o banco alimentar não está suportando a quantidade de pessoas que vem pedindo assistência, o governo vai chegar a um limite no sentido da ajuda humanitária, não vai conseguir, pede ajuda daqui e dali. Então, assim, os recursos vão começar a se esgotar. Então, a fome vai aparecer daqui para frente cada vez maior. Peste, é essa peste que nós já estamos vivendo, do Covid-19. Terremotos, temos visto isso acontecer de várias formas. A temperatura mudando, lugares onde não nevava, que tem nevado. Quer dizer, nós temos visto a natureza se voltando contra o ser humano. Naturalmente, por quê? Porque o ser humano se voltou também contra Deus. Ele diz, olha só, mas todas, no 8, mas todas essas coisas são um princípio de dores. Se o que nós estamos vivendo hoje é difícil, então você pode imaginar aqui com as palavras do Senhor Jesus, porque ele está dizendo assim, isso é apenas o princípio das dores, só está começando. E aí no 9 ele diz, então, vos hão de entregar para serdes atormentados, matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Então, haverá perseguições aos cristãos, né? Essa perseguição já há. Aqueles que professam uma fé, aqueles que dizem ter uma fé, ou que pensam diferente ao sistema, eles já causam confusão. Então, há perseguição, a morte, há países que ainda não aceitam os cristãos, né? No 10, nesse tempo, muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Isso tem ocorrido, né? As pessoas que não aceitam a doutrina, né, a sã doutrina, a pessoa que não aceita fazer o que é certo, elas querem agir conforme a sua própria vontade, de acordo com o seu coração enganoso. Então elas causam muitos conflitos, muitos interesses próprios, né? Interesses próprios e escusos. No versículo 11, e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Olha, isso tem acontecido extremamente muito multiplicado. Sabe por quê? Hoje em dia aparecem tantos falsos profetas na rede social e termina por enganar a muitos. E muitos que, por exemplo, estavam frios na fé, que abandonaram a leitura da Bíblia, que deixaram, né, de buscar, de fortalecer a sua fé, termina por ser enganado pelo mal. No 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Sabe o que é iniquidade? É o desejo. Como Jesus falou, né? Qualquer que olhar para uma mulher com desejo impuro, então ele já pecou. Isso é iniquidade. Iniquidade é eu desejar algo que está fora do meu alcance e que não vem da vontade de Deus. Então, por se multiplicar a iniquidade, nós temos visto, por exemplo, muitos homens de Deus saindo do altar porque eles querem ganhar dinheiro. Há algum problema nisso? Não, não tem. Não tem problema você querer ganhar dinheiro. Mas homens de Deus que pregavam a palavra, hoje, eles estão lutando pelo seu próprio sustento. Então, eles estão desejando uma vida melhor de qualidade. Eles consideravam que a vida que eles tinham no altar, muitas delas de privação, de escassez, de poucas coisas, já não era vida para eles. Então eles desejaram abrir mão disso.
E o pior é que isso está fazendo o amor se esfriar, o amor a Cristo, o amor às almas. No 13, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Aqui está o segredo para aqueles que querem manter a sua fé, aqueles que mantêm a sua fé, aqueles que mantêm olhando para a volta do Senhor Jesus e que aguarda com ansiedade santa essa volta, né? Ele persevera até o fim e esse será salvo. No 14, e esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Você pode imaginar que o Senhor Jesus foi desacreditado de muitos, né? Houve perseguição no princípio da igreja, os judeus perseguiram, Roma perseguiu, matava-se os cristãos. Foram tempos de escuridão, de trevas para o cristianismo. A palavra de Deus foi queimada, foi proibida de ser lida, quer dizer, muitas coisas aconteceram ao longo da história, mas mesmo assim a palavra de Deus se preservou e chegou até nós, está nas nossas mãos. Você veja que o nome do Senhor Jesus se preservou, mesmo que muitos tenham se levantado contra, né, para falar que Jesus não morreu, que não houve ressurreição, mas esse evangelho chegou até nós. E nós nos baseamos na fé, na palavra de Deus, na fé de que tudo isso aconteceu. E isso nos dá uma certeza da salvação. Então, esse evangelho precisa ser pregado ainda em muitos lugares. Há muitos países, por exemplo, que não pode entrar o cristianismo. Mas, mesmo assim, por meio da internet, por exemplo, que eu estou fazendo aqui, lendo o evangelho, imagine se essa leitura aqui chega num país em que é proibido se pregar o evangelho, mas por alguma razão esse vídeo alcançou alguém dentro daquele país, que ouvindo essa mensagem vai ouvir falar de Jesus e vai vir a se converter a Jesus. Então o evangelho precisa ser pregado. E hoje o evangelho está se espalhando cada vez mais rápido também, através da internet. Graças a Deus. Tem sido um meio muito útil também para a propagação do evangelho. Também está se propagando a fake news, né? Infelizmente. Informações que são vinculadas, que são dadas e que são falsas. No versículo 15. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, e quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e quem estiver sobre os telhados não desça a tirar alguma coisa de sua casa, e quem estiver no campo não volte atrás a buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias, e orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Por quê? Essa pessoa aqui que ele vem falando, né? Como é que é o nome dele aqui? Abominação da desolação é o anticristo, quando ele vir para governar o mundo, né? E depois do arrebatamento, então ele se tornará muito mal com as pessoas. Ele vai perseguir os cristãos, vai matar os cristãos. Então ele está falando que quando isso ocorrer, né? Toda essa perseguição, todas essas coisas acontecerem, quem estiver no campo não volte para buscar o que é seu, quem estiver no telhado não desça para buscar alguma coisa. Quer dizer, aquelas pessoas que priorizaram tanto as conquistas, por exemplo, e ficaram na volta de Cristo, quando ele arrebatou a igreja, e muita gente ficou, então ela vai ter que agora buscar com a própria vida a salvação. Então muitas dessas pessoas priorizaram os bens, as conquistas, e com a volta do anticristo, se ela quiser realmente ser salva, ela vai terminar por perder tudo que ela conquistou na vida dela, para poder manter a salvação. Então essas pessoas vão terminar tendo que se esconder, ficar escondidas, porque o anticristo vai achar elas. E elas vão terminar tendo que pagar com a própria vida, elas vão morrer por essa causa. Então, hoje em dia, está sendo criado tecnologias onde mesmo a pessoa dentro de um espaço, como eu estou aqui dentro de uma sala, eles conseguem ver a pessoa aqui dentro. A tecnologia hoje, que por exemplo a câmera do telemóvel, né?
Você não sabe se alguém pode ter acesso à câmera do seu telemóvel e ver você em casa, ouvir sua conversa. Enfim, hoje em dia está cada vez mais difícil o ser humano ficar escondido. Então, ele está falando das grávidas, por exemplo, pessoas que estavam grávidas. Imagine você ter que fugir com uma criança no colo ou grávida de uma criança, né? Quer dizer, vai ser muito difícil. E quando ele fala sobre saída no inverno ou no sábado, porque os invernos eram muito rigorosos, dificultava a saída das pessoas. E o sábado, o judeu não faz nada no sábado. Imagine se ele tivesse que fugir no sábado. Então, o Senhor Jesus vai mostrando as dificuldades que vai haver nesse período. Você pode vir e calcular nos dias de hoje. E aí diz assim, só você pensar o seguinte: se hoje há restrições, por exemplo, de passar de um concelho para o outro, né? Eles criam formas de você não poder sair às ruas, multas. Imagine, isso quando acontecer, por exemplo, e você ter que fugir da sua casa porque estão vindo matar você. E há restrições, não pode sair de casa. Então tudo que a gente está vivendo hoje é uma pequena amostra, é um início de um sinal do que vai vir para frente. Você pensa assim, estão me privando de sair de casa. Isso é só o princípio, ainda há de piorar. E diz lá, no 21, né? Porque haverá, então, grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. E é verdade. Você pode notar que os dias estão sendo mais breves, e saiu uma pesquisa que os dias estão sendo mais curtos do que os outros, estão passando mais rápido. E graças a Deus, porque isso só está acelerando a vinda do nosso Senhor Jesus quando Ele vai arrebatar a igreja. Então, cada dia mais estejamos mais prontos para essa vinda. Então, no 23, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhes dei crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Veja que isso aqui vem acontecendo, né? Homens ditos de Deus que, quando saem, terminam por arrastar pessoas que gostavam daquele pastor, aquele homem de Deus, e terminam indo seguindo ele. Mesmo sabendo dos seus erros, elas ignoram os erros deles porque gostam daquela pessoa. E nós temos visto pessoas sendo enganadas. No 25, eis que eu vou-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Portanto, onde quer que estiver o cadáver, ali se ajuntarão as águias. E logo, depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aqui ele já começou a falar da volta do Senhor Jesus, que vai se dar como um relâmpago, quer dizer, todos hão de saber que esse dia chegou, né? E aqui ele vem falando sobre a luz, não ter a luz do sol. Você consegue imaginar a escuridão? Não ter a luz do sol. A lua, ela só tem luz por causa da luz do sol. Então imagine o frio que se tornará, não haverá plantações, o chão não vai dar o seu alimento, o caos, completo caos. No 30, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então veja, ele então vai arrebatar a sua igreja, vai arrebatar aqueles que são seus. Essa é a nossa esperança. E se você crê nisso,
você vai sacrificar todas as suas vontades. Você vai pegar todos os dias a sua cruz e vai seguir após o Senhor Jesus. No 32 ele diz: aprendei, pois, essa parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabeis que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mas aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Então quer dizer, esse dia e hora ninguém sabe. Por isso que nós temos que estar sempre vigilantes, prontos e atentos, para que esse dia não seja pego por nós de surpresa. Você tem que estar sempre guardando sua fé, vigiando, se voltando para Deus, se guardando, porque você não sabe, nós não sabemos quando isso vai acontecer. Nós temos visto alguns sinais. Eles podem ser o princípio já das dores e está perto da volta do Senhor Jesus. Mas ainda que você diga assim, mas e se ele não voltar? Bom, se ele não voltar, e se você morrer? Aqueles que estão morrendo hoje em Jesus Cristo, aqueles que morrem na fé, significa que Jesus já voltou para eles, a alma deles já foi resgatada, já está salva. E aqueles que desprezaram a salvação e morreram, essas pessoas, infelizmente, elas perderam, esgotaram todas as chances da misericórdia de Deus. E a alma delas já vai para o inferno. Então, Jesus já tem voltado para muita gente, né? Então, eis a necessidade da gente se manter firme. Agora, olha o que ele diz aqui no 37. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, você lembra quando foi nos dias de Noé? Quando Deus falou para ele que iria vir uma chuva e mandou ele construir uma arca, as pessoas naquele tempo, diz a Bíblia que as pessoas casavam e davam-se em casamento. Quer dizer, viviam a sua vida como se nunca houvesse o dilúvio. Mas no dia em que a porta se fechou da arca e a chuva veio, então eles descobriram a verdade. Olha lá o que diz aí. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o nosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Então, o conselho do Senhor Jesus é esse, para que nós vigiemos e estejamos alertas, porque ele falou, dois vão estar no campo, um será deixado, o outro levado. É o arrebatamento. Imagine, numa igreja de 100 pessoas, imagine que 50 pessoas são levadas e 50 são deixadas. Isso vai acontecer. No 44, por isso, estai vós preparados também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o seu Senhor constituiu sobre os seus servos, para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Mas se aquele mau servo disser no seu coração, o meu Senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os ébrios, virá o Senhor daquele servo num dia em que não espera, e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. E eu destaco aqui o que ele falou no 45, 46. Quem é, pois,
o servo fiel prudente, a quem o seu senhor constituiu por seus servos para dar-lhe o sustento a seu tempo. Bem-aventurado aquele servo que o seu senhor, quando vier, achar fazendo assim. Vamos vigiar. O Senhor Jesus orientou: vigiai e orai. Orar é a nossa perseverança na fé, é a nossa comunhão com o Senhor Jesus. E o vigiar é estarmos atentos para que nenhum mal venha nos impedir, nenhum embaraço desta vida venha nos impedir de alcançar a salvação eterna. Então, eu quero que você medite, que você mastigue bem essas palavras. Nós lemos aqui, né, e fiz alguns comentários, mas se possível, agora pare um pouco e leia os comentários da Bíblia do Bispo Macedo. Se você tem a Bíblia aí consigo, então por baixo você tem os comentários e eles são muito ricos em informações também, em espírito e vida, para te ajudar a manter a sua fé, tá bom? Que Deus abençoe e ilumine você ainda mais.